Boa noite a todos, aos colegas e às colegas advogados e advogadas, aos seus familiares e amigos, enfim, a todos aqueles que estão presentes. Se me for permitido, eu gostaria de convidar uma pessoa para vir aqui à frente. Claro, doutor. Que é pioneiro na advocacia de Cascavel e foi muito importante para a nossa cidade e ainda é importante. Eu convido para vir aqui à frente o nosso colega, o ex-prefeito Fidelcino Tolentino. Tolentino, por favor. Então, eu me lembrei do Tolentino porque, além de ter sido um pioneiro na advocacia de Cascavel, aquele que abriu os caminhos aí para todos nós, ele foi deputado estadual 2 vezes e prefeito em Cascavel 2 vezes. E na primeira vez que ele foi prefeito, ele fez um ato muito importante, que foi doar aquele imóvel onde hoje é o centro de convivência dos advogados. Então nós temos que... Presto aqui a homenagem ao Tolentino, porque aquele imóvel que lá está foi doado pela prefeitura na primeira gestão do Tolentino. Então nós queremos agradecer a você por tudo que fez pelos advogados, sendo um pioneiro em Cascavel, e também como parlamentar, e especialmente como prefeito, porque fez a doação daquele imóvel e isso permitiu com que a OAB tivesse uma sede social lá naquele local. Então, meus colegas, não vou me alongar muito, mas quero cumprimentar a todos aqui já mencionados, os nominados, os nossos candidatos, especialmente os nossos colegas Jurandir Parsanello e Manuel Caetano Ferreira Filho, amigo de longa data, Manuel? E pedir o apoio de vocês para a chapa OAB para Todos e também para a chapa que concorre ao Estado, algo de novo na OAB do Paraná, porque nós precisamos dar um impulso à ordem, fazer com que ela trabalhe não só em prol da advocacia e da melhoria do Poder Judiciário, fazendo com que o advogado tenha uma possibilidade maior de ganho, porque o nosso ganho está diretamente relacionado à agilidade do Poder Judiciário, especialmente o Judiciário Estadual, que nós sabemos que hoje deixa muito a desejar. Em 2009, Paulo, acho que nós fomos numa sessão do CNJ lá em Curitiba, aí eu apresentei 2 casos lá, uma apelação minha que já fazia 2 anos que estava na Vara Civil e não tinha ido para o Tribunal de Justiça, e o Paulo apresentou também um caso da outra comarca vizinha aí, onde foi feito um acordo há mais de 3 anos e não tinha sido homologado pelo juiz ainda. Aí depois um desembargador falou que tudo isso seria resolvido com o processo eletrônico. O processo eletrônico veio e a situação, em vez de melhorar, piorou. Porque nós precisamos lembrar que atrás do computador tem que ter pessoas qualificadas e competentes. Infelizmente, a ordem não tem se posicionado no sentido de exigir do judiciário uma melhoria da prestação jurisdicional. Nós sabemos que o judiciário tem um determinado custo, no tempo que eu fui presidente, nós fizemos uma pesquisa, e em 2000 era o judiciário mais caro do mundo. Eu acho que hoje deve continuar, ainda continua. Apesar de ser o judiciário mais caro do mundo, nós
cidadãos, especialmente nós, advogados, não temos a contrapartida. E o nosso ganho, a nossa sobrevivência está diretamente relacionada com a agilidade do Poder Judiciário e com decisões judiciais qualificadas. Nós temos visto decisões judiciais que, em vez de fazer com que os processos vão para frente, os processos andam para trás, lamentavelmente, né? Então, é nesse sentido que eu acho que nós temos que apoiar as nossas chapas para a subseção e para a sessional do Paraná, no sentido de dar uma chacoalhada na ordem e fazer com que a ordem trabalhe em prol do advogado e também da sociedade. Obrigado e boa sorte a todos nós. Obrigado, doutor Maurício. Eu peço que se some a essa frente de honra a advogada Adriana Correia, ela que é candidata a conselheira suplente da OAB Nacional, e também a advogada Silvia Oliveira, candidata a conselheira titular da OAB Nacional. A elas uma salva de palmas. E agora, com a palavra, o doutor Marcos Bosquiroli. Boa noite a todos. Juntamente com o Maurício, vou quebrar um pouquinho o protocolo e chamar meu querido professor Carlos Frederico Marais de Souza Filho, que é candidato à Caixa de Assistência dos Advogados aqui do Paraná. Convidar o Dr. Rocha, que é candidato a conselheiro federal. Ele não larga esse celular, é uma coisa impressionante. Apesar da idade parecida comigo, ele é conectado. Eu já não sou assim. Eu já sou do tempo que o telefone era o celular era para telefonar mesmo. Bom, o Maurício tocou bem nos pontos importantes relativos à justiça, fórum estadual, federal, justiça do trabalho, desrespeito de juízes para com advogados. Isso tudo vocês estão cansados de saber. E sabem que não temos tido o respaldo suficiente da nossa entidade e que precisamos disso. E eu reconheço no Jurandir e no Paulo justamente as características que eu tenho por mais importantes para esse tipo de enfrentamento. Quais sejam a capacidade de diálogo, porque passa por isso. Nós, por vocação, temos que estar habituados ao diálogo, ao contraditório, à argumentação. E eles estão absurdamente preparados. São pessoas com um nível de conhecimento, e de conhecimento não só técnico, mas de conhecimento da advocacia de balcão, daquela que você tem que ir no fórum, como vocês são. É gente da nossa gente. É advogado igual nós somos advogados. São aqueles advogados que enfrentam os problemas que nós enfrentamos e por isso conhecem essa realidade. Tem a capacidade de diálogo e, se o diálogo não resolver, tem a firmeza necessária para dizer: a OAB agora existe, ela está presente e tem capacidade e firmeza suficiente para impor as prerrogativas, e não só as prerrogativas, uma série de coisas que nos foram paulatinamente tiradas, incluindo aí o respeito que os operadores do direito, digamos, do lado de lá do balcão, têm que ter necessariamente conosco. Essas são características que também encontro no pessoal da chapa estadual. Algo novo na OAB. O Manuel, meu professor, conheço de longa data, é advogado, é o cara que vai para o fórum. Mesma coisa com o Rocha, mesma coisa com todo esse pessoal que está aqui. Vejam, candidato a Conselho Federal, candidato a conselheiro da chapa da Conselho Federal, candidato ao Conselho Estadual, candidato à presidência do Conselho Estadual, candidato à Caixa de Assistência, todos prestigiando o evento de Cascavel. Isso mostra a importância que nós temos para eles lá em Curitiba. Apesar de um interregno de 9 anos aqui sem bate-chapa,
nós ainda, pela história que construímos, somos muito respeitados. Por isso, todo esse pessoal aqui prestigiando uma dificuldade que poucos sabem, tendo que voltar ainda hoje à noite, mas estão aqui. Sabem das nossas dificuldades e têm condições, se não de resolver tudo, porque ninguém resolve tudo, nos ajudar muito. E outro ponto importante que eu gostaria de destacar com relação à chapa OAB para Todos. Compromisso assumido pela chapa toda, pela diretoria, de não sair candidato à reeleição a nada. Antes falava com o meu amigo Éder Quarelli, ele dizia, olha, que bom que meu filho está aí. E eu falei, olha, é a vez deles. É os jovens que têm que vir para a OAB. É esse dinamismo que a OAB precisa. Ela não pode ficar mais restrita a um clube, a poucas pessoas, talvez a um escritório só. Ela tem que circular por entre todos os advogados. Todos têm que ter direito de participar, e nada melhor do que ter essa juventude lá, com um novo espírito, com nova energia, com novas ideias. Então é isso que nós precisamos. Declaro aqui publicamente e peço a vocês o voto na OAB para Todos em Cascavel e no Algo Novo para a OAB estadual. Espero que a gente possa agora começar a mudar essa história, que nós tenhamos na nossa entidade uma parceira de toda hora que nos auxilie nos momentos difíceis. Obrigado. Obrigado, doutor Marcos. Bem, senhoras e senhores, é importante ressaltar que, convidado a comparecer a este evento, em respeito aos princípios democráticos que nos permeiam, o doutor Cássio Teles, da chapa 11 de agosto, justificou sua ausência em virtude de outros compromissos. Senhoras e senhores, com a palavra o futuro presidente da OAB Paraná, doutor Manuel Caetano Ferreira Filho. Boa noite a todos. Quero me dirigir com muito carinho às queridas advogadas e aos queridos advogados aqui de Cascavel. Eu me sinto em casa em Cascavel. São tantos os amigos que estão presentes aqui. Vocês não sabem, mas eu já tive que puxar uma corda de um lado com um bando de crianças e do outro lado o Fidelcino, porque temos filhos na mesma idade, estudavam na mesma escolinha, e fui lá encontrar o grande deputado, o grande parlamentar que o Paraná teve e o grande prefeito que Cascavel teve. E me lembro esse momento para dizer que o seu vice-prefeito, o Adelino Marcon, é candidato a conselheiro estadual na nossa chapa. Meu querido amigo Maurício, vou referir alguns, porque o Maurício é de uma geração que fez aqui em Cascavel vários cursos jurídicos, quando ele foi presidente da OAB, junto com outros colegas. Eu não sei quantas vezes vim aqui, acompanhado então do advogado e professor Faquim, acompanhado do Clemerson, acompanhado de tantos colegas, do Eduardo Leite, tantos colegas, fizemos vários cursos aqui em Cascavel. Tenho aqui grandes amigos e, portanto, me sinto à vontade. Não fui eu que tomei a iniciativa, mas eu tomaria de convidar alguém que deve estar aqui junto com a gente também, um velho advogado como eu, que conheço há tanto tempo. Faz falta aqui entre nós, Tanuri, por favor. Não foi iniciativa minha, mas venha, por favor, queremos você conosco. Quero agradecer a apresentação que foi feita pelo meu amigo Bosquiroli. Quero cumprimentar os meus amigos Jurandir e Paulo, temos uma caminhada juntos também, e dizer algumas palavras, porque hoje a noite é de festa, é noite de lançamento da chapa. Viemos aqui, o Marés, meu grande amigo, não vamos dizer de quanto tempo, candidato a presidente da Caixa de Assistência aos Advogados, está aqui a candidata Silvana ao Conselho Estadual, a minha amiga, ex-aluna, o pai dela foi um candidato à oposição que quase ganhou, né? O grande advogado Assis Correia, que é candidato ao Conselho Federal, meu irmão, amigo de muito tempo, Luiz Carlos Rocha, que veio aqui também conosco nesta noite. Nós viemos para demonstrar o carinho que temos por Cascavel e a preocupação que nós temos, não só com Cascavel,
mas com as subseções, que normalmente são procuradas durante o período de campanha e depois são totalmente abandonadas. Em nome dessas pessoas que eu referi, eu quero cumprimentar todos que estão aqui e dizer breves palavras. O mesmo grupo está no comando da OAB estadual há mais de 40 anos. Isto, evidentemente, não é salutar para a democracia. Por isso, um grupo de advogados e advogadas, muitos jovens, se dispôs a oferecer à advocacia do Paraná uma alternativa séria, uma alternativa de pessoas que procuram, antes e acima de tudo, servir à advocacia paranaense. A gente brinca, mas é sério. Apesar de muitos jovens na chapa, basta olhar para mim, para o Marés, por exemplo, para ver que a essas alturas, se é que algum dia tivemos, não temos a menor vaidade em ocupar cargos na OAB. Não é para mim uma honra elevada ser presidente da OAB. Não é o sonho da minha família. Eu não me tornei advogado porque quero ser presidente da OAB. Eu assumi esta candidatura, que foi uma candidatura residual, já explicarei, como uma missão. Uma missão que eu assumi porque tenho a mais absoluta certeza de que será cumprida com esses valorosos colegas que estão no Conselho Estadual, na diretoria, na Caixa de Assistência, no Conselho Federal e principalmente com os colegas do interior do Paraná. A minha origem é do interior, estou em Curitiba há muito tempo, mas não é possível fazer esta divisão entre interior e capital. É preciso olhar para toda a advocacia. Esta permanência de um mesmo grupo só é possível por algumas normas absolutamente antidemocráticas que nós temos na OAB. A primeira delas é, se uma chapa faz 51% dos votos e outra faz 49%, 100% do Conselho vai para quem tem 51% dos votos. É muito difícil surgir uma oposição e é muito fácil massacrar uma oposição. Como aqui em Cascavel, no Conselho Estadual, as últimas eleições foram praticamente de chapa única. Duas oposições fortes, já distante, a do doutor Assis Correia, a do Marlos, que Cascavel teve uma participação fundamental, e, recentemente, depois de chapas únicas, uma rapaziada que fez uma chapa tão rapidamente, que tinha até juiz federal na primeira indicação da chapa, porque nós sabemos o quanto é difícil, as dificuldades que temos para montar uma chapa. E essa rapaziada fez 1/3 dos votos válidos na eleição passada. Estão conosco todos esses candidatos anteriores. Então nós queremos, antes e acima de tudo, que haja uma oposição que possa haver diálogo. Isso é próprio da democracia. E também a quase absoluta falta de autonomia, dependência total que as subseções têm com o poder central da diretoria e do Conselho Estadual. Tudo isso é para que haja um poder concentrado para evitar que surja uma oposição capaz de oferecer uma alternativa real aos advogados do Paraná, de Cascavel e das demais subseções. E também nos preocupamos muito com as duas funções fundamentais que a OAB tem que exercer. A primeira, institucional, de participar do debate das grandes questões nacionais. Lembramos muito bem o papel que a OAB desenvolveu junto com a CNBB, junto com a ABI, a Associação Brasileira de Imprensa, na luta pela redemocratização do país e depois para a consolidação da democracia no país. E a OAB, evidentemente, hoje perdeu muito do seu protagonismo. Agora, recente, notícias de que tantos cursos jurídicos foram autorizados novamente, e a OAB diz, mas eu sou contra. É exatamente esse o problema. É contra, mas não é ouvida. Esta é a grande questão. Então é preciso que a OAB volte a ocupar o papel importante que teve na nossa sociedade e que corresponde à expressão constitucional de ser indispensável à administração da justiça. E a outra função, essa sim, muito cara também a nós advogados, de defender os advogados. Porque enquanto a OAB perdeu prestígio, nós percebemos, isso não é ruim, mas com o desprestígio da OAB, não é bom para a democracia. O grande protagonismo que assumiram as outras instituições que integram o sistema de justiça. Hoje, a magistratura goza de uma importância fundamental na sua sociedade. É preciso que tenha independência, mas nós percebemos que, às vezes, até um pouco de forma nebulosa, aumentos são concedidos, benesses são concedidos, enquanto os demais trabalhadores não têm.
Mas tudo isso, que já seria grave, se torna bem mais grave quando o advogado é absolutamente desrespeitado das suas prerrogativas, tanto pela magistratura quanto pelo Ministério Público. É preciso não generalizar, nós sabemos disso. Mas quando eu digo que o advogado tem sido desrespeitado, eu não preciso demonstrar. Se nós abríssemos a palavra aqui, teríamos vários colegas, cada um com o seu exemplo no que aconteceu no dia a dia. Antes de ontem, um advogado, no encontro no escritório, disse: professor, eu marquei uma audiência com a desembargadora, me pediram o número do processo, eu dei, cheguei lá na hora marcada, me sentei, bom dia, pois não? Desembargadora, eu vim falar com a senhora sobre um processo, por favor, pode parar, que eu não falo com o advogado sobre processo. Mas vai falar sobre o quê? E o pensamento seguinte, é que se eu falar com o advogado, eu me torno suspeita para julgar o processo. Para não falar na procuração que nos autoriza a trabalhar 10 anos por um cliente, e na hora de levantar o valor, produto do trabalho do advogado, exige uma procuração nova. É como se nós fôssemos desonestos até prova em contrário. E o pior, que para dar mais só um exemplo só mais, muitas vezes tem acontecido, e eu não sabia que era tão frequente, o advogado junta o contrato de honorários para pedir o destaque do pagamento do valor que lhe corresponde, e o juiz de ofício, sem que a parte peça, reduz o valor dos honorários contratuais. Do ponto de vista jurídico, é um absurdo totalmente indefensável. É o juiz atuando de ofício, o juiz atuando sem que ninguém lhe peça, o juiz interferindo na vontade das partes para alterar um contrato que ninguém lhe pediu que fosse alterado. Então é preciso que a gente, primeiro, respeite a magistratura enquanto instituição. Sem instituições fortes, nós não temos uma vida democrática, não temos proteção para a sociedade. Mas é preciso que a gente atue na defesa do advogado, porque a função que nós exercemos é para a defesa dos direitos fundamentais, dos direitos das pessoas e da própria sociedade. Nós não precisamos de garantia no interesse próprio, nós precisamos de garantias para exercer bem a nossa função na defesa do direito das pessoas que nos procuram. Essas são as preocupações fundamentais que nos levaram a criar uma chapa. Vou falar 2 ou 3 palavras rapidamente sobre as nossas propostas. Na primeira reunião que tivemos, já há muitos meses, a primeira proposta que apareceu e foi aprovada por aclamação foi: se tivermos uma chapa, pelo menos metade mais um será de mulheres. Não é admissível que eu tenha participado de um Conselho Federal com 81 conselheiros, 3 de cada estado, sendo 75 homens e 6 mulheres. Não é possível que a gente veja a fotografia do colégio de presidentes seccionais e tenha lá 25, 26 homens e uma mulher. Então, nós tomamos essa decisão por 2 razões fundamentais. Primeiro, e nós temos dito isso, eu represento aqui os meus colegas, pela mais absoluta convicção de que uma gestão com a participação das mulheres é uma gestão de melhor qualidade. O mundo está... O mundo é esse caos que nós conhecemos porque foi sempre administrado por homens. Só recentemente algumas nações começam a descobrir que é fundamental a participação da mulher. Não é por razão eleitoral, não. É por razão de necessidade de uma gestão de qualidade. E depois, por democracia. As mulheres já constituem metade, no estado de São Paulo, mais da metade do quadro da advocacia brasileira. Não faz sentido que elas fiquem excluídas da gestão da OAB como foram até hoje. E nós, não é promessa, nós cumprimos. Na nossa diretoria, dos 5 cargos, 3 são ocupados por mulheres. O Conselho Federal tem 6 cargos, 3 mulheres e 3 homens. A Caixa de Assistência tem 10 cargos, 5 mulheres e 5 homens. E no Conselho Estadual, metade dos cargos são de mulheres. O pessoal de Cascavel bem sabe o quanto a gente pedia, indique sempre homens e mulheres. E mais uma revelação, que não é nem um segredo, todo mundo sabe. Vocês não imaginam o quanto eu e o meu querido amigo Marés até faziam brincadeira conosco nas nossas reuniões, pedíamos para não ser candidatos. Nós procuramos durante meses uma mulher que pudesse se candidatar pela oposição à OAB do Paraná.
isso não foi viabilizado. E nós compreendemos bem. Eu estava ontem à noite em Guarapuava e tem aqui uma testemunha, dentre as candidatas ao conselho, uma não veio por uma razão que nós conhecemos muito bem. Tinha 2 filhos em casa e tinha que ficar cuidando dos filhos. Eu tenho uma amiga, ex-aluna, que dá aula agora na Universidade Federal do Paraná, e todas as terças-feiras, quando eu saio da sala, ela está entrando, promotora hoje de justiça, e quase sempre com uma menininha de 5 anos acompanhando. Esta é a condição da mulher. Nas nossas reuniões em Curitiba, sempre tivemos ao lado uma sala com recreadores, etc. Porque se nós queremos que as mulheres participem, é preciso dar condições para que isso aconteça. E no nosso programa que está sendo distribuído hoje, temos várias sugestões, não só para chamar as mulheres, nem para criticar que elas não participem, mas para que elas tenham condições efetivas de participar. E um segundo grupo, que cheguei aqui hoje em Cascavel, e foi mais uma surpresa. O Estatuto da Ordem proíbe que aquele que não tem 5 anos de experiência participem das eleições da OAB. Não faz o menor sentido que sejam candidatos, que sejam votados, podem votar. Isto também não faz o menor sentido, porque primeiro representa um preconceito contra a juventude, contra os advogados que estão iniciando na carreira. E segundo, porque não é democrático. Eu lembro, porque há uma noção de conhecimento quase geral, que um grande jurista italiano e filósofo, Norberto Bobbio, dizia algo que para nós é óbvio. Quanto mais pessoas de uma sociedade puderem votar e ser votadas, maior será a democracia dessa sociedade. Esta regra exclui em Cascavel 50% dos advogados. No Estado é 30%, eu já vinha criticando. Que democracia é esta em que 50% dos membros de uma coletividade não podem ser votados e são obrigados a votar? É preciso que a gente corrija essa deturpação na nossa OAB. E, já partindo para encerrar, os jovens, pelo menos na realidade que a gente conhece, são quase totalmente abandonados pela OAB. É preciso que eles tenham, no início da carreira, o amparo necessário. Temos várias propostas também com relação a isso, mas vivem, a grande parte dos advogados, quase que num estado de penúria, não tem condições de pagar parceladamente o valor da anuidade. E por falar nisso, se a Caixa diz que tem uma administração tão eficiente, que sobra não sei quantos milhões aplicados, e eu olho para esta rapaziada e eu digo, então, o valor da anuidade é muito caro. O valor da anuidade poderia ser menor, porque a OAB não é uma empresa que deve dar lucro. A OAB existe para assistir aos advogados, para defender as prerrogativas dos advogados, e não para inviabilizar o exercício da advocacia através da cobrança de uma anuidade que boa parte dos advogados não podem pagar. Isso aí. E para encerrar, porque eu sei que é uma preocupação da advocacia de Cascavel também, não basta quando um advogado é desrespeitado, as prerrogativas são violadas e o caso se torna famoso, que a diretoria da OAB, que alguém da OAB vá até o Rio de Janeiro, por exemplo, naquele desagravo mais do que justo, para a advogada que foi desrespeitada e faça uma série de fotografias para depois apresentar na campanha. É fundamental, isso mas é preciso acompanhar o advogado que está em Cascavel, o advogado que está em Toledo, o advogado que está em Baiti, o advogado que está lá nas barrancas do Rio Paraná, em Terra Rica, Nova Londrina, Loanda. No dia a dia, os advogados são desrespeitados. E isto faz com que esse desequilíbrio entre nós e os demais atores do processo da atuação jurisdicional, que nós fiquemos numa posição de absoluta inferioridade. E nós temos dito, então, e aqui eu realmente procuro encerrar, que nenhum advogado paranaense ficará sozinho no momento em que as suas prerrogativas, que o seu representante
institucionalmente, dialogue de igual para igual com os membros da magistratura, do Ministério Público e da Polícia. E é isso que nós faremos, com a coragem necessária de quem se expõe a uma tarefa como essa. Não temos nenhum temor, não temos o menor interesse em ir para o tribunal pelo quinto nessas alturas das nossas vidas. E a nossa chapa tem um compromisso de que não usará a OAB, seja para melhorar a sua clientela, seja para ir para o quinto, seja para agradar alguma autoridade. Nós queremos caminhar ao lado das advogadas, dos advogados paranaenses, e isto não é uma promessa, é um compromisso. Não viria aqui de público falar algo que não estivesse disposto a, de fato, executar. Então, o nosso grupo do Conselho Estadual, do Conselho Federal, da diretoria da Caixa, e com certeza, esse grupo da OAB aqui do Paraná, estará ao lado de cada um advogado que for desrespeitado. Nós esperamos que com essa nossa luta, a renovação ocorra também na OAB. Esperamos que aqueles que estão lá há mais de 40 anos, aqueles que estão aqui já com 9 anos, com chapa única, não continuem no poder. Nós queremos oferecer essa alternativa séria e estamos seguros. Eu tenho percorrido o estado todo. Fui ontem a Guarapuava e a partir de amanhã começo uma viagem por Maringá. Eu e todos os meus amigos, colegas de chapa, por Maringá, Paranavaí, Cornélio Procópio, Jacarezinho, Londrina, Campo Mourão, Umuarama. Tem um colega nosso aqui também de Umuarama que está aqui conosco. Então, o compromisso é esse. Nenhum advogado ficará sozinho na luta pelas prerrogativas. E temos certeza que assim será, porque ganharemos as eleições no dia 22. Muito obrigado aos nossos colegas de Cascavel por nos convidarem e a todos vocês. A conselheiro titular da seccional da OAB Paraná. Bem, senhoras e senhores, com a palavra, o nosso candidato a vice-presidente, doutor Paulo Roberto Pegoraro Júnior. Meu caro Manuel, Jurandir Bosquiroli, prefeito Tolentino, Maurício, caros colegas, nós temos a advocacia como sacerdócio. E por termos a advocacia como sacerdócio, bem sabemos que a nossa força é a nossa voz. E que nós construímos a nossa afirmação enquanto advogados, enquanto acreditamos naquilo que nós defendemos a partir daquilo que nós dissemos e naquilo que nós fazemos realizar. Mas isso é feito também a partir daquilo que nós acreditamos enquanto a nossa entidade pode fazer por nós. Porque nós sabemos que a nossa entidade, enquanto voz, enquanto força, também faz a diferença na nossa advocacia. Porque é uma OAB presente, é uma OAB forte, é uma OAB com voz que faz também do advogado um profissional com voz, com força e firme. E é por isso que nós tivemos a alegria de encontrar um grupo de advogados em Cascavel dispostos a não só se doar nesse processo eleitoral e também no processo da sucessão, mas também de se dispor a fazer o contraponto necessário em Cascavel, de fazer o contraponto no sentido de discutir se o que está sendo feito e da forma como está sendo feito é o que nós queremos, de saber se é possível que nós tenhamos 9 anos de um mesmo e único grupo em Cascavel dizendo qual é e como que a entidade tem que se portar no dia a dia. E não só dos seus 9 anos, mas também os 9 anos nos quais poucos, ou nem todos, tiveram a oportunidade de contribuir também com a sua visão de advocacia, também com a sua dificuldade que enfrenta. E nós temos 2 provas em relação a isso, no sentido de que a renovação não foi permitida e continua não sendo. A primeira delas foi que nós buscamos o atual grupo, que está há 9 anos na OAB, e levamos o nosso interesse de contribuir também com a nossa entidade em Cascavel. Mas não nos foi dado esse direito. E nos disseram
que, se quisessem, que montasse uma chapa. Foi o que nós fizemos. Foi o que nós fizemos a partir... Foi o que fizemos... Colegas que nos últimos 10 ou 15 dias têm nos surpreendido a cada dia pela dedicação, pela garra, pelo esforço, porque têm se desdobrado e porque têm acreditado que eles são capazes de também construir uma visão diferente da nossa entidade. Isso o fizeram sob a liderança do nosso presidente Jurandir Parzanello, porque tem liderado esse processo de uma forma que é absolutamente admirável, Jurandir, porque tem sido realmente o nosso líder nesse momento. Mas se não bastasse esse fato, nós tivemos um outro fato muito significativo, que ocorreu hoje. Pois tentaram impugnar a candidatura do Jurandir Parzanello, a candidatura da nossa chapa, alegando que havia uma incompatibilidade eleitoral, que não era verdade. Havia uma questão de data e de publicação, mas que não tornava a candidatura do Jurandir impedida. Mas só o fato de que a impugnação tenha sido oferecida é uma prova de que não aceita uma voz dissonante aqui em Cascavel, de que não aceita o contraditório, de que não aceitam uma oposição que seja capaz de discutir os rumos da nossa entidade, porque não querem e não aceitam e não permitem que o façam. E esta impugnação foi julgada improcedente no Conselho, na Comissão Eleitoral da OAB, o que mostra que nós tínhamos razão. Então, esses dois fatos por si só já mostram a dificuldade que existe nos contextos de poder, cada um daqueles que pretendam, que querem contribuir com uma visão diferente da advocacia. Esse é um dado que nos move e que nos trouxe até aqui. Mas tem um segundo dado. É o dado de que nós acreditamos firmemente que a advocacia pode sentir a diferença no seu dia a dia a partir do que a nossa entidade significa e do que a nossa entidade faz. Ainda hoje, o CNJ deliberou que é dispensável o advogado nas audiências de conciliação e mediação. Nós sofremos dia a dia com a dificuldade tremenda envolvendo a fixação de honorários advocatícios. Nós passamos de joelhos na frente da vara da Fazenda Pública pedindo para que seja expedido o alvará, porque leva 8 meses e 10 meses. Nós enfrentamos dificuldade para ter acesso a autos eletrônicos, estão tendo que aprovar uma lei que autorize isso. Nós estamos num momento muito crítico da advocacia. A advocacia tem sido ameaçada constantemente. E nesse sentido, o papel da ordem é o papel de enfrentar essas dificuldades, de dizer onde estão os problemas e de levar os problemas adiante sem ter que passar por seccional, sem ter que depender de carimbo de seccional, porque a OAB pode, porque a OAB tem competência para isso e a OAB tem que ter coragem para fazer, mas sem pedir favor para seccional, sem pedir se eles autorizam ou não. Nós temos um problema seríssimo que atinge a advocacia iniciante, Manuel, que diz respeito à advocacia correspondente. Advogado fazendo audiência por R$50, R$75, R$30. Não é culpa do advogado. O advogado precisa, presta o serviço, é importante, mas a OAB se cala, a OAB não diz nada. É isso que a gente aceita? Colegas fazendo audiência a R$30? Porque quem contrata também é advogado. Nós temos e vivenciamos uma dificuldade tremenda nas comarcas aqui de Cascavel, nas comarcas de entrância inicial, Manuel. Porque o juiz para 6 meses na comarca. O juiz para 6 meses e pede transferência. E aí fica 1, 2, 3 anos sem juiz. A OAB tem que se calar? A OAB jamais em Cascavel disse uma palavra sobre auxílio e moradia da magistratura. Jamais. Jamais disse uma palavra quando todas as entidades em Cascavel se uniram em razão do processo que envolveu o impeachment.
jamais disse uma palavra, nem que sim, nem que não, mas não disse nada. A SIC disse, o Observatório Social disse, todo mundo disse, mas a OAB não. Esse posicionamento é um posicionamento que quando a gente espera da entidade e recebe da entidade, sabe que isso fortalece a nossa atuação, sabe que isso se traduz em algo concreto. Nós, inclusive, Manaus, estamos propondo a criação de um mecanismo que nós denominamos de abusômetro, que é para permitir o monitoramento online dos casos de violação de prerrogativas em Cascavel, na subseção de Cascavel, para que nós possamos saber também quais são os violadores contumazes de prerrogativas. Nós desconfiamos de alguns, mas não temos tanta certeza. Mas nós precisamos saber, e precisamos saber o desagravo, quantos estão sendo cumpridos e aonde. Porque não é sempre que a gente ouve falar que tem desagravo sendo cumprido. Eu mesmo tenho poucas vezes ouvido falar. Então, essa é uma das nossas propostas. Uma outra que nós temos em relação à possibilidade, aliás, às exigências da advocacia iniciante, sobretudo, é que há uma séria dificuldade na hora de levar adiante a discussão recursal que envolve honorários. A gente sabe o drama que é fazer subir um especial para isso. E quando sobe, a gente comemora. Agora, em matéria de honorários, nós temos que criar uma rede de informações, nós temos que criar um banco de recursos que os advogados possam se auxiliar nisso, porque os honorários interessam a todos, não interessa só a um ao outro. Nós temos que fazer uma rede de conexão de informações para poder levar isso e enfrentar esse tipo de situação, porque, evidente, isso nos interessa a todos nós. Então, esses dados em relação à dificuldade que nós encontramos quanto à necessidade da renovação e do que tantos outros colegas aqui têm a oferecer para a OAB, é um dado que nos move, e o segundo, de buscar resgatar esse protagonismo institucional e de afirmar aqueles valores mais importantes para a advocacia. Para nossa alegria, nós temos, na figura do Jurandir Parzanello, um advogado aguerrido, um advogado respeitado, um advogado que teve uma atuação muito importante na nossa entidade, um advogado que tem uma condição agregadora, uma condição de construir diálogo, e que com isso leva a todos a acreditar cada vez mais nesse projeto, Jurandir, e acreditar e saber que você tem todas essas credenciais, porque você, além de ser um profissional dos mais brilhantes, também é uma pessoa que sabe assimilar e permitir que as pessoas também se desenvolvam na sua plenitude. Você cultiva isso, todo mundo que te conhece reconhece isso, e nós sabemos o quanto você tem sido e será fundamental para que a gente possa, a partir do ano que vem, ao ganharmos as eleições na OAB Cascavel, possamos construir um novo caminho e possamos construir um caminho no qual a gente acredite, sobretudo na advocacia, e a gente seja capaz, Jurandir, de comprar a briga do advogado, porque a OAB também, quando tem que comprar, não tem que ficar se acovardando, não tem que ficar achando que vai criar inimigo, porque o inimigo do advogado é o inimigo da OAB, e é isso que nós temos que enfrentar a partir do ano que vem. Muito obrigado. Obrigado, doutor Paulo. Eu peço ao doutor Igor Fagundes, candidato a conselheiro da subseção, que se una a essa frente de honra. Agora sim, senhoras e senhores, eu peço que recebam com uma calorosa salva de palmas o futuro presidente da OAB Cascavel, doutor Jurandir Ricardo Parzanello Júnior. Muito boa noite a todos e a todas. Antes de começar esse diálogo, que eu pretenderei ser rápido, eu quero chamar aqui à frente a doutora Rossana do Nascimento, a nossa diretoria toda, doutor Juliano Tolentino, doutora Silvia Massaro, doutor Paulo,
Primeiramente, eu quero agradecer a Deus e a vida pela honra e a oportunidade desse feliz momento. É no encontro e na união de ideias, de valores e de propósitos que nós transformamos a história. É pelo vínculo de um afeto e de uma amizade verdadeira que em 48 horas de ligações, esse time aqui, de conselheiros, doutor Manuel, que eu agradeço, essa diretoria maravilhosa, doutora Rossana, doutor Paulo, doutor Juliano, doutora Silvia, uma homenagem especial, peço licença para todos os membros do conselho, em nome do doutor Antônio Minoru Asakura, eu cumprimento todos os membros do conselho que estão com a gente. Não há palavras para registrar a emoção de gratidão deste dia, porque nesses dias que nós resolvemos iniciar essa campanha, fomos movidos por um senso de dever, como o doutor Paulo aqui bem falou, mas fomos movidos principalmente por um princípio de uma verdadeira democracia como caminho necessário para o resgate das forças e do papel institucional verdadeiro, doutor Maurício, da nossa OAB, Subseção de Cascavel, que tem como papel a defesa intransigente e a promoção da advocacia, do advogado, mas principalmente a defesa também da sociedade. Nesses dias nós escutamos muitos advogados. Nós tivemos a oportunidade de ampliar a nossa sensibilidade, doutor Augusto Bittencourt, de ouvir ex-alunos, ouvir advogados mais experientes e perceber, doutor Tamin, que a ordem, infelizmente, ela ficou boa para fazer evento social. Infelizmente. Sem nenhum demérito aos colegas que se dedicam à subseção. Mas a ordem não pode escolher, não pode ficar em cima do muro, não pode contemporizar. Quando nós temos magistrados na Justiça do Trabalho, somente nesses dias, nós ouvimos 20 reclamações de advogados trabalhistas, doutor Bosquiroli, do mesmo juiz. E não há um registro, um ato da ordem aqui contra o magistrado. Nesses dias nós temos um juiz na vara civil aqui em Cascavel, doutor Catarino, ele tem um código de processo civil próprio. Eu acho que alguém conhece. Eu e o meu sócio, meu parceiro, que está aqui comigo, doutor Leonardo, é quase que semanal o cacete lá. Então é o seguinte, eu quero registrar que nós somos da paz, nós somos do pega do trabalho, mas a nossa vocação é humana. Nós temos esse humanismo, doutora Rossana, que nós diariamente recebemos os problemas dos clientes, das instituições, e buscamos com o nosso intelecto, com a nossa pesquisa, com a nossa alma, desenvolver uma contribuição para esses atores que necessitam e chegam até nós. Só que nós temos um poder judiciário com um modelo do século passado. Nós temos um modelo institucional que, infelizmente, está regido por tendências das pessoas desviarem as suas finalidades
para outros propósitos que não seus fins institucionais. E nós precisamos rever esse caminho. Dentro desse espírito de renovação e da atuação, que aqui, com esse time, nós não somos muristas, nós somos de assumir posição, nós estamos aqui assumindo um compromisso de trabalho sério, a favor da valorização, da dignificação e da qualificação de todos os advogados e advogadas. Nós verificamos e fomos pesquisar o site da nossa OAB e verificamos que esta falta de oposição, esta falta de cobrança, acabou gerando um comodismo a tal ponto que a tabela de honorários que lá estava, doutor Rocha, era de 2012. Tanto é que se vocês entrarem no site agora, ele está em manutenção. Em plena campanha. Isso é sintomático. E a gente tem que fazer as críticas aqui, não é as pessoas. É o modelo de gestão, a forma de atuar. Se vocês olharem nesses 10 dias que nós entramos na campanha, como foram as primeiras propostas da situação, e como são agora, depois que nós fizemos em poucos dias diagnósticos diretos com os advogados e fizemos, cadê o doutor Alex? Aqui. Fizemos, liderado pelo doutor Alex, um planejamento estratégico rápido. Nós em poucos dias identificamos o que, doutor Alex? Que a OAB, infelizmente, não está focada a trabalhar pelos reais e verdadeiros necessidades dos advogados e advogadas. E é isso que nós nos propomos. Prestem atenção nos sinais. Esse botão aqui, ó, não tem nosso nome, Paulinho. Está escrito OAB para todos. Primeiro ato da nossa chapa. Firmamos uma escritura pública de compromisso que nem um membro aqui da diretoria ser eleito. Vamos trabalhar os 3 anos juntos. Juntos com vocês. Não concorreremos à reeleição. Todos nós assinamos. Prestem atenção nos sinais. Nós estamos estruturados em princípios democráticos verdadeiros, doutor Manuel, porque nós defendemos uma renovação como caminho de oxigenação e somos contra essa perpetuação de poder concentrada apenas no escritório de advocacia há mais de 10 anos em Cascavel. Eu tenho respeito pelos colegas advogados, mas eu não aceito essa postura. Isso não é postura institucional. Essa falta de posicionamento quanto ao aumento de vagas e cursos, essa falta de escuta, de inclusão. Vejam os procuradores públicos. Pergunto, algum é membro da Comissão de Gestão Pública? Quando os procuradores do município de Cascavel tiveram uma demanda de interesse dos advogados e pediram para a OAB atuar como amicus curiae, a OAB virou as costas por 2 vezes. E daí? Nós precisamos rever esse modelo e o nosso compromisso aqui é implantar um novo modelo de gestão baseado em planejamento, baseado em escuta, baseado em pesquisa. Nós precisamos ver que os advogados iniciantes de 1 ano, 2, 3, eles têm carências que eu, com quase 18 anos de advocacia, o doutor Antônio, quantos anos de advocacia, doutor Antônio? Não sei, esqueci. Ele esqueceu. Doutor Antônio, a necessidade de cada um tem um gradiente diferente. A ordem não pode ficar à mercê, doutor Paulo, de cursos que vêm num pacote fechado que não tem nada a ver com a nossa necessidade. Não pode. E digo mais. O doutor Igor, eu sempre comento isso, ele tem uma bela obra sobre ônus da prova, novo processo civil. Nós temos outros colegas aqui, o Paulinho já publicou, e outros colegas sem nenhum demérito. Tem advogados aqui com experiência de uma causa que foi
de um desgaste, de uma pesquisa imensa, que ele pode ir lá e contar aquela causa para os advogados iniciantes, compartilhar conhecimento. Nós temos que estabelecer esse espírito de compartilhar, esse espírito de troca, de intercâmbio. A ordem tem que ser esse ambiente de ressonância, de abertura para todos. Não pode ser um clubinho só de encontro e de evento social. Com todo respeito, nós precisamos expandir a sua atuação para as suas verdadeiras finalidades. Eu encerro dizendo para vocês que quando nos impugnaram, comentei com o Dr. Paulo, uma situação totalmente desnecessária, nós ligamos para um amigo, que eu queria registrar aqui a gratidão a ele, o Dr. Gustavo Guedes, um advogado cascavelense, está em Brasília, ele falou, pode deixar que eu vou lá. E hoje, então, ele mandou o resultado. Ganhamos. Quando fazem uma impugnação, e vejam o vídeo de explicação do colega advogado, nós impugnamos porque entendíamos que estava inelegível no dia do ato e depois sanou e está tudo bem. Quando eles fecham as portas para uma integração, para abrir espaços para quem quer trabalhar, pela ordem, para todos. Quando eles impugnam a candidatura de um advogado que está representado por esse time maravilhoso aqui, que está multiplicando e sensibilizando essa onda de mudança e de renovação necessária para a saúde e o restabelecimento da força da nossa ordem. Eles não estão impugnando o Jurandir. Porque o Jurandir, o Paulo, não estão aqui para autopromoção pessoal, não. Não está nossos nomes aí. Eles estão demonstrando que não estão contentes e não sabem lidar com aquilo que o Dr. Paulo falou, com o debate democrático aberto a respeito dos problemas, feridas e necessidades da advocacia, da subseção de Cascavel. Nós temos que lavar a roupa suja, nós temos que construir projetos, nós temos que analisar aquilo que o advogado e a advogada necessita de verdade para melhorar a sua condição de trabalho, a sua qualificação, um sistema de defesa de prerrogativas eficaz. Isso não é fácil, Paulinho, mas o abusômetro vai gerar consequência. O mutirão da comissão de prerrogativas que vai visitar os juízes, na presença vai gerar consequência. Mas nós também sabemos dialogar, como o Dr. Bosquiroli aqui falou. E, para encerrar, nós não podemos deixar a nossa comarca, o Poder Judiciário e outros poderes e outros órgãos, Rejane, à mercê dos governantes ou dos presidentes dos tribunais que definem a verba do orçamento e se vem ou não magistrados e mais servidores públicos para o interior que está abandonado, dentro do gabinete. Todo mundo sabe que se não houver provocação e ficar nessa negligência, nada muda. Ou muda? Não muda. Então, com esse compromisso de mudança, com esse princípio democrático de alternância, com essa abertura para ouvi-los constantemente, vocês vão dizer e vão direcionar de forma democrática o nosso trabalho. Com esta postura de gestão, com compromisso de modernizar, nós temos aí um sistema, hoje com a tecnologia, não dá para ficar recebendo só e-mail. Nós estamos aqui propondo, o Dr. João Paulo lidera esse projeto, o ABTEC, um aplicativo de comunicação direta do advogado com a diretoria, com o conselho. Tive um problema, já registra lá. E, principalmente, retorno para o advogado, doutora Beatriz. Muitos advogados nessa caminhada reclamaram que, às vezes, tinha uma reivindicação, uma reclamação, doutor Gregório,
e nunca receberam um retorno se foi para o CNJ, se foi para a Corregedoria, doutor Tolentino. E o que aconteceu? Então, melhoria da comunicação, portal da transparência, doutor Tolentino bem falou, temos que ter transparência total. Hoje foi julgado no Tribunal de Contas da União que a OAB vai passar a prestar contas para o Tribunal de Contas. Mais de 600 milhões de reais a OAB fatura. Aonde vai isso? Nós precisamos ver. Nós estamos na era do controle social, da gestão pública. Nós temos que romper com esse sistema de perpetuação dos mesmos, cuidando de tanto dinheiro. Essa questão da eleição direta de nós, advogados, para o Conselho Federal é importantíssima, porque senão nós ficamos muito distantes. Então, dentro dessas premissas, dentro desses valores, e com esse compromisso, com esta força e essa experiência de realização dessa diretoria e desse conselho, a quem, mais uma vez, eu registro a minha gratidão. Com o apoio desses ex-presidentes, do nosso professor, dos nossos conselheiros da Caixa, o qual nós dedicamos êxito e sucesso, obrigado pela força. Nós temos a confiança que nós faremos a diferença. Agora, para isso, eu preciso fazer um pedido para vocês. Nós vamos agora confraternizar, dar risada. Só que é o seguinte, nós temos até o dia 22 de novembro uma campanha na rua. E é essencial que cada advogado e advogada busque mais 5, 10 votos, que demonstre que o que nós estamos fazendo aqui, de forma desapegada, ninguém tem apego aqui a poder. Nós estamos focados no propósito de mudança e de trabalho coletivo. O que nós estamos fazendo? Nós estamos buscando trabalhar para uma ruptura de um modelo de continuismo que precisa ser renovado, principalmente para os advogados mais jovens, amanhã ou depois estarem aqui participando. Para todos vocês que estão aí sentadas, as advogadas e advogados, amanhã, na próxima eleição, nós eleitos, nós não estaremos mais aqui. Porque nós não só falamos através do verbo na renovação, mas nós praticamos esse princípio democrático. Porque através da oxigenação e da mudança, nós entendemos que a ordem sempre vai se aprimorar e através de novas ideias que isso acontece. E para concluir, Albert Einstein diz que quando nós adquirimos uma nova ideia, a nossa mente não volta mais ao tamanho original. Vamos pensar grande, vamos olhar para uma OAB daqui 10, 20 anos, vamos fazer com que Cascavel valorize as pratas da casa que temos, vamos fazer com que a OAB medie essa integração e diálogo dos advogados mais experientes. A exemplo, o doutor Adelino Marcon se colocou à disposição no programa nosso de mentoria para dialogar teses, compartilhar experiências, e outros advogados que quiserem vir junto, doutor Tanuri. Ir lá conversar 2 horas no mês com algum advogado iniciante. Como era a angústia do advogado iniciante, lembra? Eu até o 5º ano, gente, eu tinha medo de fazer um agravo de instrumento, doutor. Eu não sabia fazer. Tem até hoje? Hoje a gente agrava tudo, né? Hoje não tem problema. Mas essa angústia, a ordem pode colaborar, ela precisa estar presente, certo? Precisamos ocupar um conhecimento e um conteúdo das procuradorias federais, estaduais e municipais, que acompanham projetos de lei no Congresso, na Assembleia, na Câmara, a respeito de interesse público, que pode ajudar nós a emitir notas contrárias ou favoráveis aos projetos, doutor. Pode nos auxiliar, pode dirigir nossa atuação. Com esse modelo aberto e focado na melhoria da advocacia para todos, e com esse protagonismo firme, é que nós então pedimos para que todos vocês nos ajudem, peguem firme agora nessas 2 semanas, tentem virar o outro voto, esclareçam o que está em jogo,
e vamos à vitória no dia 22 de novembro. OAB para todos. Obrigado. O coquetel será servido em instantes. Uma boa noite, vamos todos rumo à vitória.